Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 28 de outubro de 2020, e eu quero falar com vocês, né? Dando boas-vindas para vocês, né? Vocês que estão no nosso canal já há bastante tempo e também vocês que estão aí chegando, né? Mais pertinho da gente, estão aí se reconhecendo nesse canal, né? Muito obrigado pela sua credibilidade, pela sua confiança no nosso canal. Mas antes da gente começar este vídeo, quero deixar uma palavra para todos vocês que está na Bíblia, no livro de Romanos 8:33, no versículo 9, que diz: "Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou." Amém? Então você é mais que vencedor, meu amigo, mesmo que venham as lutas, as batalhas, né? A palavra de Deus diz que nada nos separa do amor dele, ok? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para toda a sua casa, sua família, na noite de hoje. Hoje, meus amigos, nós vamos falar a respeito do que mudou com o decreto de prorrogação da suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada, tá? É uma revisão dessa matéria, se vocês buscarem aí no vídeo, tem uma matéria parecida com essa, mas essa é uma atualização dessa matéria, então para você saber como que mudou com o decreto de prorrogação da suspensão de contrato e jornada de trabalho, ok? Então vamos lá. Bem, desde que foi criada a medida provisória de número 936, no dia 1º de abril, muito se falou sobre a suspensão de contrato de trabalho e redução proporcional de jornada e salário. E essa medida ela foi convertida na Lei 14.020, no dia 13 de julho, onde o governo ele publicou o decreto que fez a prorrogação, né, da suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho. Já no dia 21 de agosto, o ministro da Economia ele anunciou que essa medida ela vai ser prorrogada por mais 2 meses, totalizando 180 dias de suspensão de contrato e redução de jornada. Mas isso ainda não foi formalizado, ok? Então, o governo, no dia 21 de agosto, né, com o ministro da Economia, eles anunciaram que essa medida provisória, né, ela vai ser prorrogada por mais 2 meses, totalizando 180 dias da suspensão de contrato e redução de jornada, mas isso ainda não foi formalizado. E esse vai e vem, né, pode ter deixado algumas pessoas confusas, né? Traz uma certa confusão na nossa cabeça. E o que está valendo, na verdade, o que mudou e quais são as novidades e se você é uma delas, né? Então você vai agora tirar suas dúvidas comigo aqui abaixo. Nessa medida provisória de número 936 da Lei 14.020, Decreto 10.422, qual é a diferença dessa medida provisória de número 936 com a Lei 14.020 e com o Decreto 10.422? Com o objetivo de preservar empregos e renda, garantir a manutenção de negócios e diminuir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, o governo ele publicou no dia 1º de abril essa medida provisória de número 936, que criava o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, ok? Resumidamente, a medida provisória está dizendo que permite a suspensão de contrato de trabalho por até 60 dias e redução proporcional de jornada e salário por até 90 dias, ok? Então, revisando essa medida, ela diz que permite a suspensão de contrato de trabalho por até 60 dias e redução proporcional de jornada e salário por até 90 dias. Também diz, nessa medida provisória, que institui o pagamento do benefício emergencial de preservação de emprego e de renda, o BEM, e aos trabalhadores impactados pela pandemia. Já no dia 6 de julho, essa medida provisória de 936, ela foi convertida nessa lei de 14.020, que basicamente legalizou o que já tinha sido criado pela medida provisória. Então, já no dia 13 de julho, o governo ele publicou esse decreto, um novo decreto, né? Depois que foi convertida a lei 936 para a lei 14.020, no dia 13 de julho, o governo ele publicou, tá, esse decreto
10.422, que fez a prorrogação da suspensão de contrato e da redução de jornada e de salário para 120 dias. Então era 180 dias, tá? E depois ficou valendo, era até 90 dias, minto, e depois ficou modificada para 120 dias, tendo um acréscimo, entre outras medidas, tá? Então, como que fica os prazos de suspensão de contrato e redução de jornada com o decreto agora, valendo esse decreto novo, né, 10.422. Como que fica esse prazo agora? O prazo máximo para a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário passa agora a ser de 120 dias, que antes era 90, ok? E agora esse prazo máximo para a suspensão temporária do contrato de trabalho passa a ser de 120 dias, que antes era 60. Então teve várias adequações. Era 90 que passou a ser, que antes era 90, passou para 120 dias, e na época o prazo máximo para a suspensão temporária de contrato de trabalho era 60 dias, e agora teve essa alteração de 120 dias, né? Totalizando 90, que era antes, com mais a outra época que era 60, totalizando então esse período máximo de 120 dias. E o prazo máximo para redução proporcional de jornada e salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que em período sucessivos ou intercalados, passa agora a ser 120 dias, que antes eram 90, ok? Lembrando que no dia 21 de agosto, o ministro da Economia ele anunciou que esse prazo ele vai ser prorrogado por mais 2 meses, totalizando aí 180 dias de suspensão de contrato e redução de jornada. Ou seja, depois que o governo já adequou e aumentou o prazo para 120 dias, ele aumentou mais 2 meses, totalizando 180 dias de suspensão de contrato e jornada de trabalho. Mas ainda falta a formalização dessa medida, tá? Formalizar essa medida. Agora, outra pergunta que fica no ar. Como fazer para estender o acordo com os trabalhadores? Então, no caso, né, dos empregadores, fazer esse acordo com os trabalhadores, né? Como vai fazer para estender esse acordo com os trabalhadores? Quem já tinha empregados com contratos de trabalho suspenso ou redução de jornada poderá estender esse acordo até totalizar os 120 dias no momento. Por quê? Porque ainda não foi formalizado esses 2 meses a mais, que deveria ser de 180 dias. Então, no momento, o que esse empregador deve fazer que quem já tinha, né, esses empregados com contrato de trabalho suspenso ou redução de jornada poderá estender agora o acordo até totalizar apenas os 120 dias. Por isso, o empregador ele deve fazer uma proposta ao trabalhador que tem 2 dias para aceitar ou não esse acordo, ok? E em caso positivo, o empregador e empregado precisam assinar um aditivo no contrato, onde a empresa tem até 10 dias, ok? A empresa tem até 10 dias para assinar um aditivo, tá? Um adicional, contados a partir da data do acordo, para comunicar o Ministério da Economia sobre essa prorrogação. Então, o próprio trabalhador vai fazer esse aditivo, esse documento, esse contrato, onde a empresa tem até 10 dias, tá, contados a partir da data do acordo, para então essa empresa comunicar ao Ministério da Economia sobre essa prorrogação de 120 dias a mais que ela está fazendo esse acordo de contrato, ok? Caso a empresa não faça esse comunicado no tempo determinado, aí ela fica obrigada a pagar o salário integral do funcionário, incluindo encargos sociais e trabalhista, até que a informação seja prestada ao Ministério, tá? Ao Ministério da Economia sobre essa prorrogação. Agora, outra dúvida também que eu quero esclarecer: como avisar o governo sobre a prorrogação? Né? Como que o empregador vai avisar o governo? Isso depende muito da categoria do trabalhador. No caso de empregador, que é a pessoa jurídica, ele deve acessar, tá, o sistema Empregador Web, tá? Como vocês estão vendo aqui na tela. Acessar o sistema Empregador Web. Só você digitar lá e você pode entrar nessa página. Então é a primeira forma do empregador avisar o governo sobre essa prorrogação, tá? No caso, o empregador, pessoa jurídica,
Ele vai acessar o sistema empregador web, depois ele vai autenticar-se pelo certificado digital, depois ele tem que declarar as informações conforme o modelo pré-definido pelo Ministério da Economia, ok? E no caso de empregador pessoa física, com cadastro de atividade econômica da pessoa física ou empregador doméstico, como que deve proceder? Vai acessar o portal de serviços, é diferente do jurídico, ok? Então, no caso, tá, do empregador de pessoa física com cadastro de atividade econômica da pessoa física ou empregador doméstico, ele vai acessar o portal de serviços, vai autenticar-se com o login único do endereço gov.br, tá? Apenas com esse endereço ele vai autenticar com esse login, tá? gov.br. Depois ele vai acessar o serviço benefício emergencial, ok? Outra dúvida também. O decreto ele vale para todos os trabalhadores? Esse decreto de prorrogação, ele vale para todos os trabalhadores? Sim. Essa prorrogação da suspensão de contrato e da redução de jornada e salário vale para todos os trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos e trabalhadores intermitentes também, tá? Foi uma dúvida que gerou ontem no comentário do canal sobre se era válido para também trabalhadores intermitentes. Sim, é para todos os trabalhadores com carteira assinada, também incluindo os empregadores domésticos e os trabalhadores intermitentes, ok? Então aí já foi sanada essa dúvida. O acordo de prorrogação, ele deve ser individual ou coletivo? Então vamos lá. O acordo individual ele é permitido quando o trabalhador tem um salário menor que 2.090 e a empresa que a receita bruta superior a 4,8 milhões, tá? Então o trabalhador tem que ter o salário menor que R$ 2.090. O empregado tem salário também igual ou menor que R$ 3.135 e a empresa, a receita bruta, ela é igual ou inferior a 4,8 milhões, ok? Outra questão também, o funcionário tem diploma universitário e recebe 2 vezes o teto do INSS. Então, essas são as formas do acordo ser prorrogado, se deve ser, o acordo de prorrogação, se ele deve ser individual ou coletivo, tá? Então, essas são as características para o acordo individual ou coletivo. Então, o acordo individual, ele é permitido. Primeiro, eu vou estar falando do individual. Ele é permitido quando o trabalhador tem um salário menor que 2.090 e a empresa, a receita bruta, superior a 4,8 milhões. Também quando o empregado tem um salário igual ou menor a 3.135, a empresa, a receita bruta, é igual ou inferior a 4,8 milhões. E também o funcionário tem que ter diploma universitário e receber 2 vezes o teto do INSS. E também a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário tem que ser de 25%, independentemente do perfil do trabalhador, ok? E em qualquer outro caso, não mencionado acima, o acordo deve ser coletivo, ok? Então, tudo que vocês ouviram até agora é sobre o individual, tá? Qualquer outro caso não mencionado agora que eu acabei de falar, deve ser na categoria do coletivo. O decreto ele vale a partir de quando? Essa é uma grande dúvida, né? O decreto ele vale a partir de quando? Bem, meus amigos, o decreto sobre essa prorrogação da suspensão de contrato e de redução de jornada passou a valer desde o dia 13 de julho e não tem efeito retroativo, ok? Ou seja, se um acordo de suspensão terminou em 30 de junho e o empregador quer prorrogá-lo, ele deverá pagar o salário integral do funcionário durante o período de 1º de julho até a data do novo acordo, ok? Outra pergunta também, é possível mudar o acordo de suspensão de contrato para redução de jornada ou vice-versa? Então vamos lá. Sim, caso o empregador tenha feito um acordo de suspensão de contrato e com a reabertura parcial da economia deseja mudar para a redução proporcional de jornada e salário, é possível, o oposto também ele é permitido.
E alternar entre as duas modalidades, inclusive, já era possível, né? Desde a publicação da medida provisória 936. Então, já era possível fazer essa mudança. A única mudança com o decreto 10.422 é o período máximo em que o trabalhador ele pode ficar nesta situação, que é 120 dias somando a suspensão de contrato e jornada e redução de jornada. Outra pergunta também bem que costuma muito a fazer, as pessoas costumam fazer, é se é possível fazer uma suspensão do contrato de trabalho de forma fracionada, né, de forma intercalada. Então vamos ver. Bem, meus amigos, de acordo com o decreto, a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser feita de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que sejam iguais ou superior a 10 dias e não ultrapassem somados os 120 dias máximos, tá? Então pode fazer sim, tá? Pode fazer o contrato de forma fracionada sim, desde que não ultrapassem os 120 dias, que é o máximo, ok? Mas atenção, entre esses intervalos, o trabalhador deverá receber o salário de forma integral, proporcional aos dias trabalhados. Então, preste bem atenção nessa observação. É importante, você pode sim fazer de forma fracionada, tá? Você não deve passar os 120 dias, que é o máximo, mas somente se o trabalhador estiver recebendo o salário de forma integral, proporcional aos dias trabalhados. Como que funciona o complemento dessa renda? Os trabalhadores que fizeram acordo de redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho têm direito ao benefício emergencial de preservação de emprego e o de renda, que é o programa do BEM, tá? Quando vocês ouvirem o BEM, é sobre o benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, ok? Então, os trabalhadores, tá? Tem como complementar, tá? Como complemento da renda, tem como complementar que fizeram um acordo de redução proporcional de jornada e de salário, tá? Ou de suspensão do contrato de trabalho, tem direito ao benefício emergencial de preservação de emprego e da renda. E esse complemento de renda, ele é pago diretamente pelo Ministério da Economia e é calculado de acordo com faixas do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito, ok? E é importante lembrar, entretanto, que quem recebe o benefício não perde o direito ao valor integral do seguro-desemprego, caso seja demitido. Então, uma grande dúvida que fica, mas será que eu vou perder o meu seguro-desemprego? Não, tá? Então, não perde o direito ao valor integral do seguro-desemprego, caso você seja demitido sem justa causa, depois do período de estabilidade. Outra dúvida também. Qual é a garantia para os trabalhadores, né? Com isso tudo, com esse acordo, com essa suspensão de jornada e trabalho? Quem teve o contrato de trabalho suspenso ou sofreu a redução proporcional de jornada e de salário tem direito à estabilidade de emprego pelo mesmo período do acordo, ou seja, pelo mesmo período de 120 dias, ok? Ou seja, quem ficar 120 dias com contrato suspenso ou com jornada reduzida não poderá ser demitido pela mesma quantidade de dias depois que o acordo acabar, ok? Então, guarde isso daí, tá? Para você não ser aí lesado no seu trabalho. Quem ficar 120 dias com contrato suspenso ou com jornada reduzida não poderá ser demitido pela mesma quantidade de dias depois que o acordo acabar. E além disso, você trabalhador que teve o contrato suspenso ainda tem direito aos benefícios da empresa, como o plano de saúde, enquanto o acordo valeu, ok? Muitas das vezes a pessoa não sabe que tem e tem esse direito ainda, enquanto esse acordo não acabar, se a sua empresa tem plano de saúde, você tem direito ainda de usufruir desse plano de saúde enquanto o contrato não acabar. E esse texto, tá, meus amigos, nós aqui chegamos ao fim dessa informação para vocês, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou desse vídeo, deixe um joinha para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também possam, né, ficar bem informados sobre isso. E também, se vocês puderem colaborar conosco, tá? Para mantermos esse canal ativo e operante, basta você se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da família Brasília 24 Horas, será um prazer em tê-los vocês aqui junto comigo, ok? E também não se esqueçam de ativar o sininho para vocês continuar recebendo novas informações desse canal de
informações atualizadas de tudo que está acontecendo no nosso país, ok? Qualquer dúvida também sobre este tema, deixa aqui nos nossos comentários que vamos te responder. Muito obrigado pela atenção e a companhia de todos vocês. Tenham uma ótima tarde e noite, que venha a ser abençoada. Força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.